tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio da nossa série Histórias Assombrosas, episódio 8. Estamos chegando ao fim da nossa série, Não que é vai fim, ser... né? Não, ao fim dessa temporada, né? Que vai ser de 10 episódios. Aí na segunda temporada Estamos vai ter chegando 20 episódios. próximos à história que muita gente está me pedindo para contar, tá? Que será na próxima semana, tá? Os episódios 9 e 10 serão dedicados à história da minha cachorra Pantera, que eu já contei várias vezes nas minhas salas de aula. Os alunos já pediram, vários alunos, professora, conta aquela da cachorra e tal. Enfim. Episódio 10 não precisa O 9 e o 10, que eu vou ter que dividir em 2 vídeos, tá, galera? Porque a história é comprida, né? Quem ouviu na sala de aula sabe que é uma história longa, cheia de detalhes. Não dá para fazer um resumão assim que ela fica pobre, tá bom? E a história de hoje, né? Vamos à nossa história de hoje, o 8º episódio da nossa série. É uma história que não aconteceu comigo, tá? Não. Então eu não posso assegurar, garantir a veracidade dos fatos. Foi uma história que me foi contada por uma colega de trabalho há muitos anos atrás, numa escola municipal que eu trabalhava aqui em Guarapari, ok? E um dia a gente conversando na biblioteca e tal, e surgiu o assunto e ela me contou essa história, que eu vou relatar para vocês aqui, ok? Sem citar nomes, principalmente quando as histórias são com outras pessoas. Quando é com a minha família e tal, de boa, vários nomes eu já citei, não tem problema nenhum. Agora, quando as histórias são de outras pessoas, né? Então, eu troco os nomes. Quando eu quero dar um nome, eu troco, tá? E aí, para ficar mantida a privacidade das pessoas, ok? Então, a minha colega de trabalho me contou a seguinte história. Há muitos anos atrás, muito antes dela trabalhar nessa escola, que a gente trabalhava junto, tá? Ela trabalhou de caseira. É muito comum aqui em Guarapari, numa casa cujos donos eram de Minas e eles vinham passar temporadas por aqui. E ela morava numa casinha no fundo do quintal, que era a casa do caseiro, ela e a família, ela, o esposo e 2 filhos, tá? E ela cuidava da casa dos seus patrões, ok? Aí, fora de temporada, isso aconteceu fora de temporada, ela sempre faxinava a casa, sempre arrumava a casa direitinho. E ela também, minto, me enganei, não, ela já trabalhava nessa escola, sim, ela já trabalhava nessa escola, mas morava como caseira nesta casa também, então ela tinha dois empregos, né? E aí, o que houve? Um belo dia, próximo de um grande feriado, não sei qual, tá? Que não me lembro, a família, né, da dona da casa não estava. Eles estavam em Minas, mas eles iriam vir passar aquele feriado aqui em Guarapari, ok? E aí ocorreu que um belo dia ela levantou cedo para ir trabalhar, que ela trabalhava de manhã nessa escola, acho que em outra escola, não sei. E ela levantou cedo, todo mundo trabalhava, o esposo também trabalhava fora, os 2 filhos também já eram moços, também trabalhavam fora, tá? O marido era o primeiro a sair, ela saía, o outro filho, o filho mais novo, saía logo em seguida, quase junto com o pai, e ela saía, ela é a terceira pessoa a sair de casa, e o filho mais velho era o último que saía e sempre deixava a chave para ela num lugarzinho, porque ela voltava na hora do almoço, tá? Terminava o turno dela, ela vinha, fazia almoço, preparava para todo mundo e ele deixava a chave para ela, sempre num lugarzinho escondido lá da casa. Ok? Tá agora normal. Normal, tudo normal. Aí neste dia, assim que ela saiu, ela se despediu do filho mais velho. O filho mais velho normalmente, tá? Mas aconteceu que ele se atrasou. Ele se atrasou, ela saiu primeiro que ele, como era de costume, tá? E ele se atrasou. E nessa que ele saiu apressado, atrasado, ele esqueceu de deixar a chave para ela. Foi trabalhar e carregou a chave.
tá? E como Ok. que ela ia voltar pra casa? Não, voltar ela voltava, mas ela não ia conseguir entrar, né? Aí o que que aconteceu? Ele, na verdade, quando ele se lembrou, ele estava quase chegando no trabalho. Estava quase chegando. Aí ele se lembrou, botou a mão no bolso e viu que a chave estava lá. Poxa vida, vou ter que voltar lá em casa para deixar a chave para mamãe, porque senão ela não entra, não faz almoço para ninguém, enfim, dá zebra, né? E aí ele acabou se atrasando Na mais. escola não tinha nada pra comer, não. Não, não é, mas ela fazia almoço para a família, Ah, tá. tá? Só o marido que eu acho que não vinha ia almoçar, mas os filhos vinham. E aí ele acabou se atrasando mais ainda, né? Enfim. E ele voltou. Ele voltou para lá para deixar a chave para ela, ok? E Por que foi. deixa? Quando ele chegou, eles tinham um lugarzinho lá, combinado entre eles, né? Muitas pessoas antigas faziam isso, debaixo de um vaso, enfim, em algum debaixo de um tapete, né? Aí, aí ele chegou e entrou, e como a casa ficava no fundo, a outra casa ficava ao lado, né? A casa grande ficava ao lado. E ele entrou assim e passou pela varanda, na lateral da varanda da casa da frente, né? Aí ele viu que o filho mais velho do dono da casa estava lá, sentado na varanda. Aí, como ele estava muito apressado, ele entrou rápido, aí ele viu, ele deu com a mão, ei, fulano e tal. E ele balançou a cabeça e fez assim com a mão. E ok, ele gritou, depois eu falo com você, que eu tô atrasadão e tal. Aí ele correu, deixou a chave lá no ponto, voltou, ele já tinha saído de lá, acho que já tinha entrado dentro de casa, né? E ele foi pro trabalho, normal. Passou o tempo, né? Rolou o período da manhã todo. Aí ela voltou para casa, terminou o turno dela quase 1 hora da tarde, que era o horário normal dela sair da escola. Ela veio, pegou a chave no lugar certo, tava tudo lá, normal, tá? E entrou para dentro de casa e começou a fazer o almoço. Passado alguns minutos, ela escutou o telefone da casa. Tinha um telefone fixo na casa da frente, tá? Ela escutou o telefone fixo tocar. Aí ela com as panelas no fogo, meio atabalhoada assim, viu que dava, correu, catou a chave da casa e correu para tentar atender, né? Ainda daria tempo, porque ela correu, catou a chave, foi lá, abriu a porta dos fundos da casa, mas quando ela chegou, o telefone já tinha parado de tocar, porque era longe o espaço assim, né? Não deu tempo, ela chegou, já tinha parado de tocar, né? Não tinha ninguém na casa, como ela já sabia, eles viriam para o próximo feriado, que era no final daquela semana e tal. Mas aí, o que, que aconteceu? Ela não conseguiu atender o telefone, aí deu meia volta e já ia voltando. Quando ela acabou de fechar a porta, fechou a porta, trancou a porta, Tocou tá? de novo. O telefone tocou de novo. Sabia, sempre acontece isso. Quando tem telefone na história. Toca de novo. Depois ela faz, Aí, toca de novo, isso, toca de novo, toca de toca. novo. Aí ela Até retornou, né? Enfim, virou, abriu a porta de novo e tal. E entrou e conseguiu atender o telefone. finalmente. Ao telefone estava o patrão dela, o dono da casa, né? E ele estava estranho no telefone. E ela falou: ah, mas que bom, desculpa, eu não consegui atender a primeira vez porque eu estava com as panelas no fogo, vim correndo e não deu tempo. Aí ele, assim, muito choroso no telefone, muito estranho, distante. Ele falou: tô ligando para avisar que a gente não vai mais, a gente não vai poder ir mais no feriado, no próximo final de semana e tal. Aí ela, poxa, já estava deixando a casa toda arrumada, contando que vocês estariam aqui e tal. Ele falou: pois é. Aí começou a chorar, um desespero, e ela começou a ficar desesperada: o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aí ele contou muito, né, assim, em prantos, que o filho mais velho, eu vou dar o nome aqui de Marcos, tá? Vou apenas nomear para ter um nome. Não vou falar o nome real, Não, né? não, para falar a verdade, eu nem me lembro do nome real, mas vou dar o nome de Marcos aqui. Aí o Marcos, infelizmente, ele Morreu. se suicidou, Como assim? se matou essa madrugada.
se enforcou. Aí ela, meu Deus, aquela tragédia, aquela coisa horrorosa, e ele chorando no telefone, aí logo em seguida desligou o telefone, e ela chorando porque ela trabalhava com essa família há muitos anos, conhecia os filhos dessa família desde pequenininhos. Esse rapaz, ele foi criado com o filho dela, então eles eram amigos de infância, todas as férias eles ali, né? E ela disse que ficou apavorada, chorando muito. Aí voltou para casa Não, mas para eram os filhos dela? os filhos do patrão, Ah, filha. tá. Pensei que era o filho dela. Não, o filho dela era amigo do filho mais Ah, velho, tá. esse Marcos. E aí ela voltou para casa, finalizou o almoço, aí logo o filho mais novo chegou e o filho mais velho chegava um pouco mais tarde, porque ele era o que entrava mais tarde, era o último a sair de casa, era o, né? E aí, quando ele estava chegando, ela correu pro portão para falar com ele e ela, assim, sem saber como dar a notícia e tal, porque ela sabia, eles eram muito amigos, né? Nossa, por que ele fez isso? Pois é. Aí, quando ela chegou para falar com ele todo alegre, ele não sabia de nada, ele todo alegre, mãe, mãe, é esse fim de semana que o pessoal vai chegar, né? Aí ela falou assim, tava marcado, né? Aí ele falou assim, não, mas o Marco já chegou. Ele tá aí, encontrei com ele de manhã, Como assim? né? A hora que ele voltou para buscar a chave, vocês se lembram que eu contei? A hora que ele voltou para buscar a chave, o filho mais velho estava sentado na varanda. Ele deu com o braço, lembra? Eu contei aqui. Ele deu com o braço e falou: Ei, não posso falar com você agora. Na volta eu falo que eu tô atrasadão e tal. Marcos não tinha se E ele, matado? ele não sabia de nada disso. E ele balançou a cabeça e deu com a mão assim. Aí ele falou: Ah, mãe, ele veio antes, ele já chegou, tá aí e tal. Eu falei, dei um tchau pra ele rapidão, porque eu tava atrasado, não pude parar pra conversar com ele, mas dei um tchau, ele balançou a cabeça, depois vou lá falar com ele e tal. Aí ela, chorando, em prantos, falou: Filho, é impossível. Impossível isso ter acontecido. É como assim impossível, mãe? Eu saí de casa e esqueci de levar, de deixar a chave para você. Eu voltei uns 10 minutos depois para deixar a chave. E ele estava sentado naquela poltrona ali na varanda. Aí ela, chorando muito, contou para ele, falou: Filho, não sei como você o viu, mas o fato é que ele não está mais entre nós. Ele, infelizmente, ele se matou, se suicidou essa madrugada. Tá? Aí ele se ajoelhou no chão, em prantos, e foi porque eles eram amigos de infância, cresceram juntos ali, então assim, foi muito triste, tá? E ela disse que Tem de paranormal aqui. o que tem de paranormal, Safira, é que quando o filho dela viu, ele viu o Marcos de manhã, ele tinha se matado de madrugada. Esse? Sim, ele viu o rapaz que tinha se matado. E ele falou: Não, não é possível, ele estava aqui. Ela falou: Pois é, mas o pai dele me ligou contando a tragédia da família, que é para avisar que eles não vão vir mais, né? Obviamente não Até tem. aqui uma criança pode fazer isso. Ele não era criança, ele era adulto já. Por que fez isso? Ninguém, né? Convenhamos, a nossa vida é muito preciosa, né? E a gente tem que se amar e amar os outros, todos na nossa família, porque a nossa vida é muito preciosa. Mas enfim, esse foi o episódio 8, assim, triste, eu achei um episódio assim bastante triste, mas foi uma história que me tocou. Eu fiquei assim muito tocada, Coisas emocionada paranormais quando existem agora que eu entendi. quando ela me contou, porque foi uma aparição, ou ele teve uma visão, né, e dele sentado, apenas sentado na cadeira, quietinho, e deu com o braço, quer dizer, ele viu o filho dela, né, o Marcos, e enfim. Esse foi o nosso 8º episódio, espero que vocês tenham gostado. Ok? Então, Não fica. sei, é que eu falo, não posso garantir a veracidade dessa história, mas essa colega minha, não acredito que ela estivesse mentindo, mas enfim, aí cada um tira suas conclusões. Ela morou com a família mais uns anos, ela falou que ainda
trabalhou para eles mais uns anos, até que enfim eles decidiram vender a casa, né? E aí ela preferiu sair desse trabalho e ela não trabalhou mais com eles, ok? Foi essa a história. Que careta é essa, Safira? Hoje tá friozinho aqui na casa de bagunça, tá? Que eu dei o nome de casa de bagunça, porque tava bagunçado quando eu cheguei. Quando você chegou. Enfim, pessoal, tenham uma boa semana, Pra bom mim, feriado. ó, pra mim ficou a história Ah, esqueci o nome. da... Não conseguiu fazer. Ai, nem eu tô com ideia pro nome dessa história, Eu acho que O Homem da Varanda? O Homem na Varanda? Sei lá. o Fantasma Estranho. Fantasma estranho. Ok. O Fantasma Estranho na Varanda. Ou o Enfim. Fantasma do Marcos. Não, esse aí foi só um nome que eu dei só pra facilitar na hora de contar a história. Gente, já vai deixando seu like assombrado aí. Isso. O like assombrado é criação da Safira, tá? Para ficar como o like das histórias assombrosas. Obrigado a todos que se inscreveram no canal e obrigado a todos que dão um joinha pra gente, tá bom? E até semana que vem. Aguardem a história da Pantera, da nossa cachorra, E lembre, tá? Em 2 episódios. Na segunda temporada, eu, mamãe, a gente vai tentar procurar, gente. Se vocês não quiserem, a gente não... O quê? A história do Sam Red. Se quiser, a gente pode contar. História do quê? Sam Redman. Ah, essas lendas urbanas que têm surgido aí pela internet, um tal de Siren Head, nem sei direito do que se trata, mas muita tudo gente bem. falando dele. Mas tem muita gente falando e Siren algumas pessoas Head. comentaram pra gente comentar também sobre algumas lendas urbanas, principalmente atuais da internet, né? A gente vai ver isso, vai fazer um vídeo sobre isso também. Yes. Ok? Beijos a todos, boa semana, bom resto de final de semana e boa semana a todos. Para quem está aqui na nossa cidade e em algumas cidades do Brasil, 29 de junho, feriado, dia de São Pedro. Bom feriado para quem tem feriado. Boa semana para todos e até semana que vem. Beijo. Tchau.